Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus amigos, estamos começando aqui mais um episódio desse querido podcast, tá bom? Que o Brasil já aprendeu a ignorar, tá bom? E hoje, eu falo muito tá bom, né? Tá bom é meu bordão aqui. Se um dia eu ficar famoso, as pessoas vão ficar me imitando, falando tá bom, tá bom. Na verdade, eu não sou famoso ainda e já sofro isso, porque o Thiago Ferreira ele fez uma vez e ele ficou falando um monte de tá bom, me imitando. Mas enfim, eu não quero falar disso, quero falar do quê? Quero falar aqui, ó, hoje nosso tema, você já viu aí na descrição o que é, então não tem por que eu ficar fazendo suspense, mas como sempre eu vou começar com uma música do Raul Seixas, e hoje a música que eu escolhi é na verdade uma poesia do grande Raul Seixas. Essa é a melhor música do Raul Seixas, isso se não for a melhor música da língua portuguesa, tá bom? Que é Ouro de Tolo, né? Eu devia ter falado o nome da música depois, e primeiro a frase. Então, a frase que eu escolhi para introduzir o nosso tema aqui hoje é essa aqui, ó. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Isso é uma frase foda, hein? Vou repetir para você que nasceu nos anos 90, se bem que eu nasci em 88 e o Raul Seixas já tinha morrido, né? Mas mesmo assim eu conheço. E essa música, desde a primeira vez que eu ouvi, eu não lembro quando foi, mas desde a primeira vez que eu ouvi, eu já fiquei apaixonado por essa música, porque realmente é uma letra muito da hora. E um toquinho também muito da hora, uma melodia, harmonia, é muito boa essa música, é muito boa. Então eu vou repetir pra você essa frase, é o seguinte, ó. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E aí, por que eu escolhi esse tema? Porque a gente vai falar de morte? Não, porque eu descobri que o Instagram não gosta quando fala de morte, ele não entrega meus vídeos. Na verdade, a gente vai falar de dente. Então, como ele senta ele não se senta, né, no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dente. Então, isso tem tudo a ver com o meu tema de hoje, que é dentista. Dentista, dente, odontologia, enfim, tudo ligado a dente e a dentista, tá bom? Então é isso, com essa música icônica do Raul Seixas. Se você nunca ouviu essa música, acabar esse episódio, você vai no YouTube ou no Spotify. Se você pagar o Premium, porque eu acho que no de graça você pode até escolher Raul Seixas, mas não dá pra escolher a música, se eu não me engano, né? Eu não pago mais Spotify, não. Sou bem pão duro, então eu não pago mais Spotify, mas eu também não escolho a música, quase nunca. Quase nunca eu quero ouvir uma música específica, eu coloco sempre uma playlist e aí eu deixo a vida me levar. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso tema. E esse tema aqui, eu escolhi ele por quê? Porque ontem eu fui no dentista, então finalmente eu comecei o meu tratamento para tampar esse buraco aí. Aposto que quem é meu fã aqui no YouTube, né? No Spotify a pessoa não sabe. No Spotify a pessoa fantasia. A pessoa vê essa minha voz sedosa, essa minha voz potente, sedosa, aveludada. A pessoa deve imaginar que eu sou um cara lindo, perfeito e sem defeitos. Mas, na verdade, eu tenho alguns defeitos, né? Poucos, mas tenho. Então, para quem tá me ouvindo e nunca me viu, eu tenho uma testa um pouco maior do que o de costume. E também, só esses dois defeitos também que eu vou falar. Tem mais, mas eu só vou falar desses dois. Que eu tenho uma testa um pouco maior do que devia. E eu tenho um buraco no dente aqui entre o terceiro e o quarto molar. Tô brincando, não sei se é isso. Mas entre os dois dentes de trás eu tenho um buraco que é resultado de como eu posso dizer? De um tratamento de canal mal feito. Não tenho o que dizer se é isso, né? Mas, em partes é culpa minha. Mas em partes é culpa da dentista. Doutora, não sei o nome dela. Se eu soubesse eu falaria, mas não vou lembrar. Mas o que acontece, cara? Quando eu tinha... Cara, eu devia ter uns 18, 17 anos, por aí. Eu comecei um tratamento de canal. Começou a doer muito esse dente. Esse dente que eu não tenho. Na época eu tinha ainda. E aí começou a doer. Aí eu fui no dentista, na emergência. Aí o cara pegou e abriu, é impressionante. Tava doendo pra caralho, ele abriu e parou de doer. Achei, nossa, você fez mágica. Parece que ele tirou a dor com a mão. E aí ele tirou a dor e colocou um curativo e falou assim, agora você tem que marcar pra fazer o canal aí, porque esse dente seu aí, o canal dele tá zoado. Por isso que tava doendo. Eu tirei a polpa do canal, sei lá o que ele fez, ele não me falou o que ele fez, mas ele fez alguma coisa que parou de doer. E eu tinha que marcar dentista pra fazer o canal. Aí eu marquei a dentista e comecei. Ela foi lá e deixou meu dente todo oco.
Que inclusive o tratamento de canal é um bagulho muito esquisito, porque ela vai enfiando a lima e vai tirando todas as coisas. Quem tem nojinho desses bagulho vai achar ruim nesse episódio. Aí você ouve o outro. O último episódio, inclusive, foi sobre o quê? Avião já foi esse tempo. Foi sobre navio. Tá muito legal esse episódio sobre navio. E eu acabei de perceber que eu não escrevi música. Nem peguei meu ukulele. Se eu pensar em alguma música até o final, eu pego o ukulele e ponho um cortezinho com a nossa revisão musicada. Mas enfim, vamos seguir aqui, ó. Fio da meada, foco. O meu grupo de comédia chama Fora de Foco, porque ninguém tem foco nesse grupo e eu sou o principal. O principal, não o principal do grupo, mas o principal que não tem foco. Eu não tenho foco pra nada. Eu começo a falar de uma coisa e abro um parênteses de 5 minutos, depois eu volto naquela coisa. Mas enfim, vamos voltar aqui, ó. Meu dente. Aí o tratamento de canal deixou oco. E o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu com a vida pessoal dessa dentista, que ela começou a remarcar. Eu marcava e falava, ó, quinta-feira eu vou aí pra nós fazer. Aí chegava na quinta, ela me ligava e falava, ó, nem era ela que ligava, era a secretária. Falava assim, a dona Simone, eu vou chamar de Simone, mas eu não lembro qual é o nome. A dona Simone falou que precisa remarcar pra você pra semana que vem. Aí eu odeio dentista, falei, maravilha, ganhei uma semana de sobrevida. Aí chegava na outra semana, de novo, ó, vou ter que remarcar pra semana que vem. De novo, ela remarcou um monte de vezes. E nisso, o dente oco foi quebrando. Porque eu tava com dente oco, mas eu sou vida louca. E aí eu comecei a comer amendoim branco. Aquele amendoim do trem que era 50 centavos o pacote. Sabe? Torrado, crocante. Cocrante mesmo. Que o marreteiro raiz ele fala cocrante. Torrado, cocrante, amendoim. Acho que era 10? Não, é 50 centavos. E é do... Não sei, eu não vou lembrar a marca. Enfim, aí eu comecei a comer amendoim e aí foi quebrando, né? Na verdade, eu comi um amendoim, aí quebrou do lado. E aí foi quebrando, e essa mulher nunca marcava. Em vez de eu também tive um pouco de culpa. Porque eu podia simplesmente ligar no convênio e falar, olha, essa dentista eu comecei aqui, já remarcou 12 vezes. Eu preciso mudar de dentista. Vou levar o meu tratamento para outro. E pronto, teria resolvido. Mas não, eu sou... como é que chama? Tem uma palavra bonita para isso aí. A pessoa que fica empurrando as coisas. Procrastinador. Então eu sou procrastinador demais. E aí eu fiquei deixando, fui levando. Quando eu fui ver, o meu dente tinha quebrado inteiro. Aí depois eu tive que fazer um procedimento horrível para arrancar. Porque a raiz estava lá ainda. Aí arrancou e eu fiquei com esse buraco no dente. E ontem, finalmente, hoje eu tenho 32 anos. Então demorou pelo menos 14 anos. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu tava trabalhando na metalúrgica. Eu saí de lá em 2010. Então tem pelo menos 11 anos que eu não tenho esse dente ou que eu tenho ele em péssimas condições. E aí, finalmente, agora eu iniciei meu tratamento de implante. Não é que eu fiquei também esse tempo todo sem dente. Mais ou menos, sei lá, alguns anos depois, quando eu arranquei a raiz, eu coloquei uma prótese fixa, né? Que tipo assim, ó, não tem esse dente aqui, imagina que é a minha gengiva, que é em cima, né? Aí a prótese fixa, ele pega um dente e coloca aqui, ó. Ficou meio pornográfico, né? Imagina, o YouTube vai bloquear. E aí ele prende aqui, tá vendo? Não parafusa na minha pele, ele fica meio suspenso, preso nos dentes do lado. E aí durou até uns 2 meses atrás, quando eu de novo tava comendo amendoim. Sempre aqui que a gente come amendoim, bagulho duro da porra. Aí eu fui comer amendoim e aí quebrou a minha prótese, saiu. E aí eu fiquei sem dente. Tá bom? E ontem, finalmente, eu comecei o meu tratamento, fui no dentista ontem, vou fazer um implante agora. Porque o implante é coisa de louco. Eles vão furar minha boca, colocar um parafuso no osso da minha boca, depois vão rosquear um dente e depois fechar o buraco do parafuso com resina, vão colocar um implante de porcelana, tá bom? Isso tudo aí eu tava esperando, na verdade, né? O meu podcast bombar, eu ter sucesso e arrumar um dentista que faça permuta, né? Pra colocar um sorriso decente na minha cara. E aí eu promover ele e fazer várias fotos de sorriso. Aqueles dentes, eu ia colocar já aquelas facetas, né? Aquele negócio branco, que todo mundo vê que é artificial. Já colocava logo aquilo. E aí eu fazia propaganda. Mas eu comecei a desconfiar da minha capacidade de estourar com esse podcast. E aí eu achei melhor eu corrigir esse problema enquanto é só um dente. Porque os dentes do lado que estava preso também foram danificados pelo processo.
né? Porque imagina, para eles colar um dente, eles arrancaram o teco dos outros e grudaram nesses dentes. Quando caiu esse teco dos dentes. Então, dali a pouco, eu ia perder esses dois. Isso aí é uma coisa, é um efeito dominó, né? Você perde um dente, depois você perde dois, depois perde três, daqui a pouco eu sou o Marquito. E aí, pelo menos, ia ser engraçado, né? Ia ser engraçado. O Marquito é muito engraçado, porque eles... Se bem que eu não sei se colocar dente no Marquito, acho que ele continua engraçado. Mas eu eu prefiro não ser o Marquito, tá bom? Então, eu achei melhor eu já não contar mais com isso. Então, você que é dentista, tá me ouvindo agora, imagina, você tá me ouvindo em 2022, agora eu sou o principal podcast do Brasil. Eu comecei em 2018, esse é o 3º ano. Aí 2022 eu tô no 4º ano. Do nada, alguém repostou um vídeo meu, eu estourei, e aí eu tô bombando. E agora o dentista tá ouvindo e fala, puta, olha a chance que eu perdi. Eu podia ter o sorriso desse menino no meu nome. Podia ter o sorriso dele, assinar o sorriso do Diogo. Mas agora também não vai ter mais, que eu comecei ontem 3.100 reais pra arrumar um dente. Um dente do fundo. 3 mil reais. É a mesma coisa, mano. É a mesma coisa se eu comprar um step do carro de 3 mil reais. Porque ninguém vai ver. Você nem usa direito. Porque já tem 4 pneus. É igual esse aqui. Eu já tenho outros dentes que mastiga. Eu não preciso desse dente. Eu tô me virando muito bem sem ele. Então eu não precisava. 3 mil reais, mano. Mas fazer o que, né? Eu prefiro gastar 3 do que se eu deixar, vai acabar gastando 12. Então tô mais pensando nisso também, né? E também no meu podcast tem esse problema. Que eu gosto desse ângulo. E aí desse ângulo, pega, toda vez que eu sorrio, olha lá, ó, fica aqui, ó. Aí fica muito esquisito. Então eu já vou logo fazer isso aí. E estamos há 12 minutos eu falando de um dente. O episódio é sobre dente, mas não é sobre o meu dente. É curiosidade sobre dentes. Tá bom? Então, mas eu só queria ambientar. Porque também o podcast é verdade, né? Podcast, não só podcast, né? Tudo, a arte é verdade. Toda arte que dá certo é porque o artista colocou verdade naquilo, a sua verdade. Menos o ator, porque o ator coloca a verdade do personagem, que é basicamente a mentira. Mas também fiquei muito filosófico aqui, né? Mas é a verdade do autor. Então, o do diretor, sei lá. Enfim, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar pro tema dentista. Então é isso, por isso que eu decidi escolher esse tema. Meu dentista agora, não é possível que ele faça cagada. Porque o dentista, eu fui puxar a capivara. Porque depois, esse cara também que colocou a minha prótese, também era meio porcão também. Porque até que durou aí uns 2, 3 anos. Mas ele falou que era permanente. Mas foi um serviço bem ruim, viu? Bem ruim, não gostei. Achei ele muito porcão. Agora esse não, eu fui lá no dentista. Aí primeiro eu analisei o consultório. Vi que era tudo novinho, tudo limpo. Menos o dentista. O dentista também, eu quero um dentista experiente. O meu dentista, eu vou te falar que ele chegou praticamente junto com o dente. Quando teve o primeiro dente do primeiro mano, ele já tava por aí, porque o bicho é velho, hein? Eu puxei a capivara mesmo. Puxei a capivara, sem dó, fui ver no Google. Não tem avaliação, porque pela idade dele, quando ele começou, não tinha inventado o Google ainda. Mas eu vi que ele é formado na UNOeste, Universidade do Oeste Paulista. Foi formado na turma de 79. Isso eu não tô inventando, realmente eu olhei. 79, ele tem 42 anos que ele é formado. Não é possível que um cara desse não sabe fazer um implante, tá bom? Então, simbora aí agora pro nosso episódio. Só queria deixar claro, ambientar vocês aí, tá bom? Então é isso. E aí, outra coisa também. Eu odeio ir no dentista, eu acho que muita gente odeia ir no dentista. E não é nem que dói, é que incomoda aquela maquininha, a sensação é muito ruim. E aí, eles têm a anestesia, né? Que eles dão a injeção na sua boca. E anestesia, quando você vai fazer alguma obturação um pouco mais funda, ou canal. Aquela anestesia que, meu Deus do céu, aquela injeção, mano, uma injeção na gengiva. Olha, a pessoa, acho que qualquer um que tá me ouvindo agora e já tomou, tá sentindo exatamente a sensação que você sente na hora. Porque é um negócio que transcende a sensação física. É um negócio que incomoda a sua alma. E aí aquela injeção, mano. E aí, o que eu tava pensando esses dias? Que a gente tem que discutir, eu queria até inclusive aqui usar meu podcast, que tem esse alcance tão grande, pra gente acender essa discussão, acender a chama dessa discussão na sociedade, que é o uso de droga por dentista.
tá bom? Não tô querendo dizer que o dentista tem que usar droga. A última coisa que eu quero é um nóia com uma broca na minha boca. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer o dentista usar drogas nas pessoas, nos pacientes. Tá na hora já, entendeu? Porque, ó, eu fiz uma endoscopia, já faz muito tempo também, era nessa época da metalúrgica ainda. Eu fiz uma endoscopia e, pra quem não sabe, endoscopia é um procedimento gastrointestinal que enfiam uma câmera, né, na sua goela pra ver como é que tá seu estômago, seu intestino, enfim, eles fazem um exame enfiando um bagulho na sua goela. E tem tudo pra ser horrível. Pior do que um dentista. Imagina enfiar um cano na sua goela. Se você não é aquelas atrizes que tem nos sites aí, você achar desconfortável. Enfiar uma mangueira até aqui no seu esôfago. Entendeu? Então, até... Não tô falando não é nem homofobia aqui. Não tô falando de nem machismo. Tô falando nem um ser humano. Não tô falando que... Você entendeu, né? Não é masculinidade tóxica que eu tô falando aqui, que eu não quero uma mangueira na minha boca. É que também não quero na minha boca, mas até a goela é poucas pessoas que conseguem. E aí eles enfiam até aqui uma câmera e vai até o seu estômago. E tem tudo pra ser horrível. Só que não é. É de boa. O exame mais gostoso que tem de fazer é esse. Por quê? Eu não confunda também, eu tô falando de endoscopia. Tem um outro que chama colonoscopia, que é basicamente a mesma coisa, só que o contrário. Entendeu? A diferença é vetorial. Entendeu? Um é positivo, o outro é negativo. E aí, agora esse comparativo foi meio nerd. Mas o que eu tô querendo dizer, o colonoscopia é a mesma coisa, só que é o fim do intestino. Então eles enfiam pelo ânus, né? Pelo reto. E eu espero que também seja outra câmera. Porque agora que eu tô pensando aqui, ou então que eles pelo menos tenham lavado bem lavadinha essa GoPro aí, né? Porque imagina só, se fizeram uma colonoscopia numa pessoa, depois faz uma endoscopia. Eu acho que deve ser outra câmera. Não é possível que a gente... se alguém é médico aí, me explica, por favor. Eu quero saber se é a mesma câmera. Pensando bem, não quero saber não. Deixa assim. E aí, o que eu tô querendo dizer, né, com isso? É que a endoscopia, ela tinha tudo pra ser desagradável. Mas, graças como eu posso dizer? A droga, né? Graças à invenção das drogas pelo ser humano, a gente pegou plantas e compostos químicos naturais, misturou de um jeito que as coisas ficam boas. E eu não tô falando só de fumar crack e sua vida miserável ficar boa, entendeu? E você, por alguns segundos, se sentiu o Superman graças a uma pedra de crack. Não é esse tipo de coisa de vantagem que eu tô falando. Tô falando de droga regulamentada e ministrada por um profissional sem o cunho, como eu posso dizer, divertido, né? Sem a diversão. Uma droga sem diversão, sem recreação, é esse o termo. Então é uma droga realmente aplicada à saúde. Por quê? Eles pegam a endoscopia. Eu cheguei lá, fiz no Hospital de Santa Cecília, no centro de São Paulo. Cheguei lá, fui com a minha mãe, porque tem que ir com um acompanhante, né? Aí cheguei lá, o cara pegou e falou assim, esse hospital é do lado do Minhocão. Aí ele pegou e falou assim, vira aqui pro lado agora, que eu vou dar um negócio que você vai dormir. Eu nem esperei ele terminar a frase. Na hora que ele falou, vou dar um negócio pra você dormir. Rapaz, eu tive um sono, é o sono mais gostoso. Eu acho que eu nunca mais tive um sono tão gostoso quanto o sono dessa droga. Eu até queria saber qual é o nome dessa droga, aí ver se eu consigo comprar na farmácia. Porque é muito gostoso, é um sono muito gostoso. E aí o negócio é horrível, porque ele enfia na sua goela. Só que eu não senti nada. Quando eu acordei, eu tava chegando em Morato, tava com o carro tudo batido, que eu vim dormindo... Não, tô brincando, eu fui de trem. Eu tava de trem e eu acordei em Morato, no colo da minha mãe, babando no colo da minha mãe. E aí minha mãe contou, porque tipo assim, eu não fui dormindo até lá, né? Minha mãe contou que eu acordei e a colonoscopia você tem que fazer um jejum de sei lá quantas horas. Acho que 12 horas. Eu tinha, nessa época aí também tinha uns 17, 18. Tava cheio de problemas nessa época, né? Mas eu tava com a dor de estômago muito ruim, eu fui fazer. E aí tem que fazer jejum. E eu tava de jejum. E aí eu já comia que nem uma broca ali, né? Com 17, 18 anos. E eu já comia muito. Aí eu fiquei uma caralhada de tempo de jejum. Quando eu acordei, eu acabei com o estoque de chá e bolacha de água e sal do hospital. Minha mãe falou que ficou com vergonha. Porque eu acordei. Só que eu não lembro disso. Eu lembro já chegando em Morato. Aí eu acordei. Aí fui cambaleando. Ela contando, né? Fui cambaleando e até o trem. E aí deitei no trem. E quando eu cheguei em Morato, eu acordei. E acordei também. Sabe aquele sono gostoso? Mas sabe aquele sono que quando você acorda, você não quer dormir mais? Que você acorda e fala, nossa, eu dormi o suficiente por uma semana. Foi esse o sono. E aí, onde eu quero chegar, né? Que eu falei tudo isso de endoscopia, voltando agora à odontologia ou ao dentista. Por que eles não dão essa droga quando você vai no dentista?
Já pensou que maravilha? Pensou que maravilha? Você chega no dentista, você deita, aí você encosta, aquela cadeira já tem o formato ideal. Aí você encosta ali, ele pega e fala, ó, agora eu enfia, também você vai ficar com a boca fechada, então ele enfia aquele negócio que deixa a boca aberta assim, e aí você dorme. Aí ele não precisa ficar falando assim, coloca pro lado, vai, abre um pouquinho, abre bem agora. E isso, ele quando ele puxa assunto ainda, eu fui ontem, aí ele falou assim, e a pandemia, hein? Aí eu com a boca aberta. Aí ele, é verdade, né? Tem o Porta dos Fundos tem até um sketch que o dentista só entende quando você fala assim, porque também, ó, aí, então é isso, eu me perdi aqui um pouco, mas até cheguei no Porta dos Fundos, mas o que eu queria dizer era isso, a gente tem que conversar, entendeu? Tem que legalizar, tem que normalizar essa mesma droga, a mesma droga que a gente usa pra endoscopia, a gente podia usar pro dentista, que aí você ia chegar lá, ele ia fazer os procedimentos, você ia acordar na sua casa com os dentes top, tá bom? Sem dor, sem nada, perfeito, tá bom? Então é isso. Aí já podia até agregar, imagina só uma clínica que tem isso, e do ladinho tem uma sala de recuperação com a caminha, aí você vai lá, dorme, quando você acordar você tá com os dentes top, ia cobrar mais caro? Ia, mas ia valer a pena, você não ia pagar? Você não ia pagar R$100 a mais, R$100 a mais por consulta, pra você não sentir nada e ter o melhor sono da sua vida e ficar com os dentes top. Claro que paga, todo mundo paga. Isso aí, ó, é stonks. As pessoas têm que ter o olhar, pensar fora da caixa, tá bom? Então é isso aí, essa introdução, maior introdução desse podcast, 22 minutos de introdução, e eu vou começar agora então com as nossas curiosidades, que você tá aqui, eu sei que você tá aqui porque você gosta de curiosidade, você é curioso, igual eu também sou muito curioso, então vamos lá para nossa curiosidade, tá bom? Então queria só a primeira aqui, falar aqui, lançar a minha hashtag, né, que é dentista com drogas já, dentista, no singular, para não ficar mais difícil, dentista com drogas já. Então, sobe aí essa hashtag, vamos bombar para ver se as autoridades fazem alguma coisa, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso... Deixa eu até tomar um vinho aqui. Vinho da adega do... Não, essa aqui não é não é da adega do tio Mário, não. Infelizmente, essa semana eu ia pra adega do tio Mário, mas acabei indo pra São Roque, porque eu queria dar um rolê diferente. Então, tio Mário, desculpa aí, mas também você... Não me deu nada de graça também, né? Então, falou que ia mandar aí uns tonel e pra mim até agora nada, tá bom? Mas vou te falar que a do tio Mário é melhor do que esse aqui, viu? Esse aqui eu comprei em São Roque, mas eu prefiro a do tio Mário. Então a adega do tio Mário continua fazendo a propaganda do tio Mário aí. Tá bom? Então vamos começar, ó. É o seguinte, primeira curiosidade é o seguinte. Lentes de contato de dente. Então se você sonha em ter aquele sorriso extremamente branco, extremamente falso, parece tem um episódio não, o filme Dennis o Pimentinha, que ele coloca um chiclete no lugar, eu acho que é na boca do seu Wilson que ele faz isso, e a pessoa ia ficar com os dentes muito artificial. Então hoje é moda, né? Hoje é moda isso. Então se você sonha em ter aquele sorriso de jogador de futebol, aquele sorriso extremamente falso, que todo mundo olha e fala, nossa, que dente falso, saiba que isso tá mais perto do que você imagina. Então, no Mercado Livre, eu pesquisei, então no Mercado Livre tem um que é bem baratinho, que é 200 conto, que até tem um vídeo no YouTube, você depois procura, cara, dente barato, alguma coisa assim, tem um carioca que ele comprou esse de 200, é bem engraçado, mas esse é tipo uma dentadura de Halloween de criança, só que é de dente. Aí ele coloca que fica muito, esse é muito badarosca, esse não vale a pena. Mas tem um de R$1.800 e vem 30 lâminas. 30 lâminas e você coloca e fica top. E aí também eu não arriscaria não, pra falar a verdade, né? Mas eu só queria dizer isso, que eu achei muito engraçado comprar dente no Mercado Livre. E o que é mais curioso, eu fui ler, né? Fui me inteirar. E aí eu vi que, primeiro, não fala como é que cola. Não vem cola e não fala qual é a cola que você usa. Mas eu acho que é bom colar com Super Bonder para você garantir a permanência ali para sempre, né? Da sua lente de contato, tá bom? Então não fala. E aí o que eu achei mais curioso, que vende esse negócio e vem 30. Aí eu pensei, 30 porque as pessoas têm 30 dentes na boca, né? Acho que é 30, 32, sei lá. Então tem 30 porque é um para cada dente. Mas não, é só pros dentes da frente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 em cima e 6 embaixo, então é 12.
Aí fala que é porque ele vem em vários formatos. Vem 30, porque vem 6 em vários formatos para você achar um que caiba na sua boca. Então, basicamente, eles estão falando que todos os dentes do planeta tem só 5 variações. Porque, nem é 5, porque se é 6, 6 vezes 30 dá 5. Então são 5 variações. Só que eu não sei se tem um de baixo. Porque nem fecha a conta. Tinha que ser pelo menos 32, né? Se é 6 em cima e 6 embaixo. Não, 36. 36 ou 30. Não, 30. É 30, né? Não, 6. Não, aí não, porque é 12, 24. Bom, enfim, eu já tô. Como eu posso dizer? Já tô inventando aqui. Inventando não, né? Mas eu já tô especulando. Isso eu já não sei. Mas eu sei que é isso. Que eles não têm pra todos os dentes. Vem os 30 pra você achar qual serve no seu dente. E você fica experimentando. Esse aqui. Mano, a pessoa tem que ter muita coragem, né? E não é tão barato. 2 conto, mano, pra você ficar com os dentes brancos. Olha, não sei, também eu tô pagando 3 em um dente só. Pensando bem, até que é negócio. E aí, esse eu fiquei um pouco tentado a comprar pra me chegar aquele sorriso top. Porque meu sorriso é meio amarelo. E é serrilhado, porque eu tenho bruxismo, né? Então eu ia resolver isso aí, ficar com um sorrisão top. Mas aí é questão de estética, essa eu vou esperar. Então, mais uma chance, hein? Se você é dentista, tá querendo se promover aí, ó, saiba que se você me pegar agora, tá barato. Só o tratamento, e eu já te divulgo aqui, a gente faz um contrato aí, te divulgo pro resto da vida. Agora, se esperar, vai ter que me pagar também, que eu também não sou palhaço, tá bom? É igual a Kelly Key, Baba Baby, né? Na hora que eu tô precisando, vocês não querem. Aí depois vai correr atrás, né? Então é isso. Então, essa é a primeira curiosidade, é que existem lâminas de dente no Mercado Livre. Então, se você tiver muita coragem e R$1.800, você pode ter um sorriso de jogador de futebol, tá bom? Segunda curiosidade, essa é um negócio bem engraçado, não, mas bem curioso mesmo. Que o palito de dente, ele é uma invenção surrupiada do Brasil. Então, estrangeiros surrupiaram isso do Brasil, igual fizeram com o pau-brasil, o samba e o Rodrigo Santoro. Então, era nosso e os gringos se apossaram e tomaram conta, tá bom? Então, Rodrigo Santoro era um excelente ator, fazendo novela na Globo, e aí Hollywood levou, né? Por quê? Só porque apresenta para muito mais pessoas e ganha muito mais dinheiro, né? E aí ficamos sem Rodrigo Santoro. A gente podia ter como é o nome? Xerxes do 300 podia estar namorando a Helena na novela das 9. No entanto, ele tá sendo o Xerxes no filme 300, tá bom? Então eu queria fazer essa crítica, né? Crítica social. E também o samba, né? Que o samba, eu não sei se você já viu, mas eu até sugiro. Acabar esse vídeo, ó, já tem 3 indicações aqui, hein? Você sai desse vídeo aqui, esse podcast, você sai com indicação de cultura. Então, você vê a música Ouro de Tolo do Raul Seixas, você vê o vídeo do carioca que comprou os dentes por 200 conto e achou que ia ficar top e não curtiu muito. E também você procura aí samba japonês, que aí é os japoneses cantando samba, é maravilhoso. Uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida é japonês cantando samba, tá bom? Que eles cantam em português, é muito bonitinho japonês cantando samba. Eu sugiro que você ouça. E aí também eles não roubaram, né? Eles só compartilharam, porque o samba continua aqui no Brasil, mas também ele se espalhou para outros países e no Japão é uma coisa maravilhosa, tá bom? Mas o palito de dente, ele foi surrupiado do Brasil, foi bem surrupiado também. O cara tem visão, né? O cara que é um americano que chama Charles Foster. Charlie Foster, que tem não é Foster, tem um R, Forster. Então, o Charles Foster, ele morou no Pernambuco no ano de 1840, e aí ele reparou que o sorriso das pernambucanas era top. Então, também não sei que sim tava olhando o sorriso dos outros, mas ele era um gringo safadão, né? Então, ele tava lá, aí viu as pernambucanas não as lojas, né? As pessoas do Pernambuco, as mulheres do Pernambuco, e elas tinham os dentes top. Aí ele falou, mano, esses dentes seu é top, o que vocês fazem? Aí elas falam, não, depois que nós comemos, nós tira a sujeira com um palito de salgueiro. Salgueiro é uma escola de samba do Rio, né? Mas pelo jeito tinha filial lá em Pernambuco no século XIX. E aí elas passavam palito de salgueiro. Tá bom, é uma árvore, tá bom? Até desculpa aí por essa não é nem um trocadilho, né? Esse comentário aí, porque tem uma escola de samba que chama Salgueiro. Achei que
seria uma gracinha aí, mas eu acho que não foi muito boa não. E aí eles palitavam o dente com palito de salgueiro, e ele viu, e aí ele falou, ah, bom isso aí. Aí ele começou a palitar com o palito de salgueiro, voltou para os Estados Unidos, montou uma fábrica, ficou milionário lá muito antes da Gina, tá bom? Então vocês querem que a Gina vá embora? Vai, Gina. Ai, pra que falar isso? Ai, agora eu vou sofrer um ban do YouTube, não vou poder monetizar esse vídeo, porque eu coloquei um vá antes do palito Gina. À toa, completamente à toa. Tá bom, então essa é a segunda curiosidade. O palito de dente foi meio que inventado no Brasil, mas não exatamente. A gente dava um jeito. A gente é igual aquele... Já viu não posso falar negão, é um afro... Não é afrodescendente, porque acho que ele é da África mesmo. É um rapaz negro. Será que vão me cancelar se eu falar isso? Mas tem um rapaz que ele é negro. Por que eu tô falando que ele é negro? Porque você vai conhecer que ele pega vídeo das pessoas fazendo as coisas idiota, e aí ele faz as coisas simples daquelas coisas idiota. Então foi isso que o americano fez, só que ao contrário. Ele pegou uma coisa simples, que era pegar um bagulho da árvore e tirar a carne do dente, foi lá e fez uma máquina, fez em produção e ficou milionário vendendo palito de dente. E agora, onde você vai hoje, tem palito de dente. Inclusive, eu queria dar uma dica pra você. Cuidado quando você vai num restaurante, tem palito de dente. O meu amigo Vando, ele pegava o palito, palitava o dente, depois enfiava de volta no bagulho. Pra quê? Pra homem é idiota, né? E aí eu achava muito engraçado que ele fazia isso, mas confesso que depois disso, fiquei com um pouco de receio de usar o palito de dente nos botecos. Porque ele queria ajudar, né? Ele queria economizar, então ele pegava, palitava e depois enfiava de volta no negócio. Tá bom? Então essa é a segunda curiosidade. A terceira curiosidade, rapaz, hoje tá voando, tem já 32 minutos. Mas a terceira curiosidade é o seguinte. No Japão, a galera usa aparelho pra deixar os dentes tortos. Pois é. Aqui no Brasil, a pessoa nasce com o dente um pouquinho torto, aí já mete um aparelho, coloca aquele aparelho de gaiola, que olha aquilo lá, eu vou te falar, aqueles pais tinham que ganhar um prêmio, porque nada, não tem um dente, a pessoa não consegue comer direito, aí tudo bem, mas não é possível que tenha um dente que seja mais feio do que aquela gaiola que põe. A criança vai pra... Mano, a criança, na minha escola, na minha sala nunca teve, mas tinha na escola. E eu lembro ainda, a menina ela não tinha autoestima, porque aquele negócio que põe por fora, aquilo lá é uma judiação, aquilo lá não devia ser proibido. Ou assim, não, mas é pra saúde da pessoa, porque às vezes o dente não é só estética, né? Às vezes o dente prejudica em várias coisas, mas então tira a criança da escola, porque não usa aquilo lá por muito tempo, acho que é 1 ano, sei lá. Então o que faz? 1 ano, perde 1 ano de aula. Pergunta pra criança, você quer ir pra escola com esse negócio? A criança vai falar, claro que não, você acha que eu sou idiota? Todo mundo vai ficar me olhando. Imagina, mano, a criança julga. Olha, a coisa mais idiota você imaginar. A criança uma vez foi pro, sei lá, uma vez, acho que era Abraão o nome dele. Foi pra uma excursão, baixaram as calças dele sem cueca. Isso não era na primeira série. Eu me formei e ainda era sem cueca. 12 anos perseguiu, porque ele não usava uma cueca embaixo da roupa. Ele tinha 7 anos. Eu não usava cueca também. Depois desse dia, eu nunca mais fui pra escola sem cueca. Eu não gostava de usar cueca. Aí, depois desse dia, eu falei, o quê? Se alguém puxa aqui... E às vezes puxava... Tinha essa brincadeira, não sei se tem hoje. Que abaixava as calças dos outros. Era uma brincadeira assim. Abaixava. E às vezes abaixava e puxava a cueca junto. Aí nós levantava a cueca primeiro pra mostrar. Eu tô de cueca. Ele que puxou, viu? Aí depois puxava. Por quê? Por causa do Abraão. Que eu nem sei se era Abraão, porque eu me formei chamando ele de sem cueca. A professora faltava fazer chamada falando, sem cueca também. Então, era Abraão, era pra ser o primeiro, né? Era pra ser o número 1. A professora fazia todos, aí chegava no Sueli não, é antes. Chamava Sávio, Celso conhece. Sem cueca, era essa chamada. Ai, que perdição. O corona. Eu falei perdição como se fosse me perder, fosse uma perdição. Mas enfim, me perdi aqui no parênteses, até deu uma engasgada. E é que eu lembrei de sem cueca. E realmente a criança é cruel. Criança é muito cruel. Então, voltando aqui ao assunto. Então a pessoa nascia com o dente um pouco torto, aí usava aquela gaiola que eu tô até lembrando aqui. Não façam isso, é muita judiação, tá bom, crianças? Mas a gente fazia. Às vezes é pior quando não fala pra pessoa.
é pior, que aí fica falando pelas costas. Fica cutucando e falou, olha lá, a parabólica. Olha lá, como é o nome daquela gaiola? É um nome russo. Quando, puta, não vou lembrar. Não, Kalashnikov é um fuzil. Caralho, como é o nome, mano? Ah, não vou lembrar, mas aquelas gaiolas de motoqueiro. Aí você falava, ó, caiu de moto, teve que colocar a gaiola na boca. Aí, é muita judiação. Então, pai, escuta o que eu tô te falando. A sua filha ficar 1 ano, meu amigo, hoje, quem tem 30 anos e repetiu na escola uma vez, tem o meu amigo Keka, ele entrou 1 ano atrasado, depois repetiu mais 1 ano, ele tinha minha idade, ele se formou ano passado praticamente, exagerei um pouco também, mas ele se formou muito depois de mim. Ninguém liga mais. Agora eu não sei, eu sei porque ele morava perto da minha casa e a gente nunca estudou junto. Às vezes nem no mesmo horário, porque eu queria ir pra escola com ele, mas não dava porque ele dava 2, 3 anos atrás. Aí, não, acho que era 2 anos só. E ninguém liga. A criança terminou, em vez de terminar com 17 anos, sei lá, 16, 17, né? 17, sei lá. Em vez de terminar com 17, vai terminar com 23. Não importa. É melhor você ter um filho repetente do que um filho que tem uma gaiola na boca. Então, ó, outra hashtag aqui, ó. Não coloque gaiola na boca do seu filho e manda pra escola. Essa hashtag ficou bem grande, mas a mensagem é essa. Então acho que não vale a pena você colocar um aparelho daquele e mandar a criança pra escola, tá bom? Aquilo lá devia ser... Cadê o conselho tutelar? O conselho tutelar tinha que interditar essa casa. Falar, não, meu filho, não dá pra mandar a criança pra escola. As crianças judias, não as crianças que são judias, mas as crianças faz bullying com qualquer coisa. Faz com gordo, com magro, Imagina, aí a criança, já tem os dentes tortos. Aí já tem a fama de dente torto. Aí chega na 4ª série, vai com aquele... Aí pronto, acaba, não tem autoestima que sobrevive aquilo. A pessoa tem que mudar de escola. Ou então faz isso. Boa. O que você faz? Vamos supor assim, ó, a escola é perto da sua casa, sua filha gosta sua filha, seu filho gosta daquela escola. O que você faz? Quando você pôr o negócio, você troca ela de escola. Aí depois que tirar, você volta pra escola. Aí top. Aí beleza, porque aí vai ficar pra trás, já fala pra ela, não é só, depois você tira, depois que a gente tirar, você muda de escola. Aí a criança vai ficar feliz e ok, tá bom? Então tudo isso aqui foi um parênteses dentro da terceira curiosidade, que no Japão, em vez dele usar aparelho pra deixar os dentes retos, eles usam pra deixar torto. Lá é a terra do contra mesmo. Lá é a terra do contrário. Eu já fui pro Japão, não tem nada a ver com isso aqui, eu não fiquei olhando a boca dos outros, só quis falar pra me crescer mesmo, que eu já fui pro Japão. Você já foi pro Japão? Não foi, eu já fui, tá bom? Então cuzão, né? Pra que falar isso? Não, eu queria dizer que eu fui pro Japão e lá é muito diferente, as bicicletas ficavam na rua e dava vontade de roubar só pra eles ficarem ligeiros. Eles deixam as bikes na rua lá. Falaram, olha, se deixar as bikes na rua lá em Morato. Bem que eu já deixei também, viu? Mas eu esqueci. E não roubaram, porque pensaram que eu ia voltar logo. Nossa, acho que entrou um pelo do microfone no meu olho. Só porque eu tava falando mal de crianças com aparelho. Deixar claro que tava falando mal dos pais, tá bom? Então é isso aí. No Japão, hoje em dia não tem mais. Mas antigamente tinha. A pessoa fazia cirurgia pra deixar os dentes tortos. Aí eu tava lendo que é porque no Japão o fetiche dos caras é coisa infantil, tipo, não pedofilia, mas mulheres que são fofinhas, sabe? Então, não é, cara, não sei explicar, mas é tipo, mulher que é meiga que fala? É isso. Pode deixar meiga no lugar. E aí os dentes tortos, eles têm a impressão que a pessoa fica meiga com os dentes tortos, porque criança tem... é um bagulho muito esquisito, viu? Até fiquei meio assim de ler, mas achei meio esquisito esse bagulho aí. E aí eles usavam, agora caiu um pouco em desuso, mas ainda tem gente que faz cirurgia ou usa aparelho pra entortar os dentes. Olha, japonês é muito doido mesmo, viu? E agora vamos pra 4ª curiosidade e última. Estamos chegando a 40 minutos aqui. Esse episódio aqui voou, hein? Esse episódio voou, não sei se vai ficar bom, mas que voou. E aí a 4ª curiosidade é o seguinte. É comum usar osso de boi pra completar o osso da sua boca. Você sabia disso? Que é comum, é uma coisa corriqueira. Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar disso. Ouvi falar recentemente que a pessoa ia fazer um implante. Aí o osso dela, que inclusive talvez eu precise usar também. E aí eu já fui até pesquisar. E aí é comum, eu vi que é corriqueiro. É uma coisa. Eles pegam,
porque eu fiz meu dente aqui, eu fiz uma tomografia, aí o Jerusalém, que tá, o Matusalém, que é o médico, o dentista que vai fazer o meu implante, que se formou lá em 79, ele pediu uma tomografia, que é pra ver se o meu dente tá suave. Ele falou, ó, vai medir, vai estar a medida aí dos seus ossos, espessura e não sei o que, vai estar tudo certinho, e aí a gente mede e vê se dá pra enfiar o parafuso. Se não der, vai ter que fazer enxerto. Aí o enxerto, basicamente, eles cortam a sua pele, colocam um osso de boi e fecha. E aí o osso se funde com o seu osso. E aí o seu osso e o do boi viram um osso só. E é um bagulho muito esquisito, né? E aí eu tô torcendo muito pra não ter que fazer isso. Porque uma que vai aumentar o preço, e eu sou muito pão duro. Mas principalmente eu não sei se eu quero um osso de boi na minha boca. Não sei que boi que é esse. Vai saber se o boi, do que esse boi morreu. Porque se foi um boi que foi morto pra tirar a carne, ok, mas vai que é um boi com doença da vaca louca. E será que dava em boi? Porque não era doença do boi louco? Será que dá só na vaca? Eu não sei, mas também não sei se o osso é de fêmea. Fala osso bovino. Bovina pode ser de fêmea também. E aí eu tô preocupado. E aí também fiquei com outra curiosidade que será que agora que eu pensei isso, se eu fosse vegano, será que dá pra substituir? Em vez de colocar um osso de boi, colocar um amendoim? Acho que eu vou parar por aqui esse episódio. Mas o amendoim é mais forte que o dente. Quantas pessoas já ouviu falar que quebrou o dente com amendoim? Agora, quantos já quebrou um amendoim com dente? Muito mais, na verdade. Então é com essa reflexão que eu acabo aqui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. E se eu tiver um pouco de criatividade e um pouco de coragem, eu vou gravar agora a vinheta final da musiquinha, porque eu esqueci, sinceramente, de pensar nela antes, e aí eu coloco no finalzinho a revisão musicada, tá bom? Então, para finalizar, eu queria mandar aqui primeiro um abraço para os meus patrocinadores, que eu esqueci de fazer propaganda também, que é Lacomedy, meu amigo Thiago Ferreira, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Segue no Instagram lá, vai de Lacomedy, tem várias coisas legais lá, tem lojinha na Shopee, muito top, tá bom? Outra coisa também, falei de osso de boi, já deu fominha, né? Você falou de osso, falou de boi, já tá com fome, então pede um Brasa Burger, melhor hambúrguer de Francisco Morata, região. Segue lá no Instagram, Brasa and Burger. Você viu que chique? Então é muito bom mesmo. O lanche dele, eu tô com saudade de comer o lanche do Everton. Tô com um desejo, tô parecendo grávida, um desejo de comer o lanche do Everton. É muito bom, o Brasa and Burger, tá bom? E você vê que meu cabelo ainda não tá cortado, ainda não tomei coragem pra ir lá cortar o cabelo na casa do Vitor, que agora o Vitor Olavo, que é o Quito Barber, melhor barbeiro de Cajamar região, ele tá atendendo na casa dele, então marca seu horário, tudo certinho, usa máscara, tudo certinho, tudo nos conforme. Eu tô lá pra marcar pra ir e eu tô enrolando pra ir, mas eu vou ver se eu vou essa semana, tá bom? Quito Barber, melhor barbeiro de Cajamar região. E o que mais? Aí a rede de podcast do interior, então segunda-feira, André Otávio Podcast, tá bom? Com o seu podcast André Otávio. André Otávio Podcast já é o podcast. E na terça-feira, Daniel Reis com 365 dias com o Daniel. Várias filosofia boa, várias psicologia. Realmente adoro o podcast do Daniel. Eu sugiro que você ouça, tá bom? Porque eu sugiro que você ouça todos esses que eu falar, tá bom? Mas não vou falar que eu prefiro o Daniel, mas eu gosto do André também e do Thiago Ferreira, que é na sexta-feira, que é Diálogo de um Cara Só, tá bom? Também é muito legal. Ele entrevistou um jornalista esportivo que cobriu a Copa do Mundo. Então é esse nível dos meus amigos. E é esse nível dos caras que vão fazer show comigo quinta-feira no Vandeck. Então não perde. É esses caras, é esse gabarito que tá no meu grupo, tá bom? Um grupo fora de foco, não é qualquer coisa não. Então, vamos de novo. André Otávio Podcast na segunda. 365 dias com o Daniel na terça. Na quarta é o meu, né? Diário de Open Mic. Na quinta, Impressionando. Só esse nome, Impressionando. Um podcast do Nando que chama Impressionando. Então, só tem um episódio, inclusive tá muito engraçado, eu participei, que é o grupo Sem Foco inteiro, que é nós tudo, então são 5, um pra cada dia de semana, tá bom? E aí na quinta é o Nando e na sexta tem o Thiago Ferreira com um diálogo de um cara só, tá bom? Então é isso, muito obrigado por vir até aqui, eu vou ter que desligar porque vai acabar minha memória e tchau!